estaria focado em deixar um legado? O que você mudaria se tivesse um mês para viver? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você pode ficar em pé um pouquinho? E nesta manhã que celebramos ao Senhor juntos aqui, para reunirmos e adorarmos ao nome do Senhor, e cantarmos ao Senhor louvores, e rendermos ao Senhor tributo, honra, glória e força. Com certeza vários motivos te trouxe essa manhã aqui. Mas eu quero te convidar em primeiro lugar você abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 89. Salmo de número 89. Salmo de número 89, nós vamos ler do verso 1 em diante. Cantarei para sempre o amor do Senhor, e com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e firmaste dos céus a tua fidelidade. Tu dissestes: fiz aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi: estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem dos céus pode comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que rodeiam. Ó Senhor dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, e envolto em tua fidelidade. Amém. Esse texto nos fala sobre a fidelidade do Senhor, o Deus que tem tudo sobre a sua mão, tudo no controle da sua mão, e apesar da gente ainda continua sendo fiel conosco todos os dias. Esse é o Senhor que eu e você nesta manhã estamos aqui para celebrar, porque Ele realmente nos ama, verdadeiramente nos ama. Você pode dizer para quem está perto de você o seguinte: olha, você é especial para Deus. Isso. Diz para quem está perto de você. Quem está atrás de você, se você estiver sozinho aí, talvez tenha alguém atrás de você. Diga assim: olha, você é especial para Deus. Eu podia cantar assim: olha, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia por dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. fidelidade do Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente em nossa vida todo o tempo. Obrigado porque podemos nos sentir especiais aqui, porque as demonstrações de amor e carinho do Senhor para a gente, nos detalhes da nossa vida de todos os dias, tem sido de forma intensa.
como eu sempre penso e digo, Pai, muitas vezes o Senhor a todo tempo está enviando recadinhos de amor para a gente, para mostrar não só a importância que temos, mas o quanto somos especiais para Ti. Pois o Senhor nos criaste com os detalhes daquilo que era o desejo do Senhor para a gente. E nesta manhã, quando nos reunimos para adorar aqui, celebrar a fidelidade do Senhor, adorarmos com tudo que temos, com tudo que somos, e ainda também abrimos o nosso coração, Pai, para recebermos a mensagem do Senhor e a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos que sim, que o Senhor seja o centro de tudo que estamos fazendo. Aceita a nossa adoração e aceita nosso louvor. É aquilo que oramos, em nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Toda autoridade e poder está no nome de Jesus, amém? Não é possível viver sem o Senhor Jesus, amém? viver sem Jesus.
Você pode se assentar, querido. Amém. Este é o Acontece na PIB, um momento também do nosso culto para louvarmos a Deus com as oportunidades de serviço nos ministérios, as novidades, tudo que você pode se envolver, participar, orar junto aqui na nossa igreja. Estamos na campanha Um Mês para Viver. Nessa semana nós amamos completamente. Agora é a oportunidade para aprendermos humildemente. Então não fique de fora desta campanha, aproveite para mandar os seus testemunhos, histórias do que Deus está fazendo na sua vida, no seu grupo, na sua célula, na sua casa. Entre em contato com a gente. Ninguém sabe quantos momentos individuais formarão a nossa vida. Há momentos em que estaremos temporariamente felizes e momentos em que estaremos tristes. Há momentos em que estaremos temporariamente concentrados e momentos em que estaremos distraídos. Quando somos crianças, somos temporariamente super-heróis e por causa disso, muitos de nós acabam temporariamente no hospital. Todo mundo fica temporariamente maluco ou temporariamente sábio. Quando somos adolescentes, nós temporariamente achamos que sabemos mais que os nossos pais. E não é incomum temporariamente estarmos apaixonados ou temporariamente brigados. Acabamos sendo temporariamente crianças, adultos. No final das contas, todo esse conhecimento temporário só nos leva a perceber apenas uma coisa: que nós somos passageiros. Esta é a última oportunidade para você comprar o seu ingresso e assistir o filme Um Sonho Possível junto com a gente. São 4 sessões, quarta ou sábado à tarde, ou sexta e sábado à noite. Você adquire o seu ingresso a apenas R$10 com pipoca e refrigerante no final do culto no estande de células. You know that kid? He goes to high school here. Big Mike. Baseado em uma história real. Do you have any place to stay tonight? Come on. Eles abriram seu lar. Never had one before. What, a room to yourself? A bed. You have no idea what this boy's been through. Ele vai abrir seus olhos. He introduces Michael as his big brother. We want to know if you would like to be part of this family. Thought I already was. Ganhadora do Oscar Melhor Atriz, Sandra Bullock. Um Sonho Possível. O Ministério de Comunicação convida você a participar, a ser um voluntário da nossa área de vídeo ou de iluminação. Teremos um treinamento no sábado, dia 23 de maio, para você que deseja aprender a filmar. E você que deseja nos ajudar com a iluminação cênica, este treinamento acontecerá no sábado, dia 30 de maio. Faça sua inscrição, entre em contato com a gente por e-mail ou por telefone e venha servir junto conosco. Ainda restam poucas vagas para o curso de fotografia, então faça sua inscrição, garanta sua participação pelo nosso e-mail, pelo site da igreja ou pelo telefone 3091-4321. Na primeira Igreja Batista de Curitiba, nós definimos como nossa missão levar pessoas a buscar um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido em todos os povos. Respeitando essa visão, a Igreja colocou entre suas prioridades a educação cristã e a saúde espiritual dos seus membros e frequentadores. A área ministerial de educação cristã é quem gerencia essa atividade de ensinar. Por meio da escola bíblica, os instrumentos tradicionais da escola bíblica ganharam mais alcance com a adoção de um diferencial, a linha de ensino.
Essa linha de ensino equivale ao currículo de educação tradicional e é ofertada às pessoas em vários níveis, para que você possa estar se encontrando com Deus e crescendo cada vez mais na palavra. Se você quiser saber mais informações sobre a área de educação cristã ou sobre como participar da linha de ensino, entre em contato conosco através do nosso e-mail ou do telefone 3091-4309. Fique atento para a nossa agenda do Acontece na PIB. Todos aqueles que foram batizados, entrem em contato com o Ministério de Integração para retirar o seu certificado. Reunião dos Amigos em Cristo, dia 7 de maio, às 8 horas, no Salãozinho. Marcha para Jesus 2010, dia 15 de maio, às 9 horas. Estamos terminando o Acontece na PIB. Você vê aí quem fez aniversário nessa semana. Que Deus os abençoe. E você que não esteve aqui na quarta-feira no encontro doutrinário, pode assisti-lo no site da igreja ou solicitar uma cópia na livraria. Que Deus abençoe você e até a próxima. While I'm lying here in bed, you're in my heart, you're in my head, you're all I need, you're all I need. There are a million voices calling out my name, but you're the one I wanna hear, so make the others disappear. You're all I need, you're all I need, you are all I need when I'm surrounded, you are all I need. Você viu o vídeo aí do Acontece na PIB? Você é homem, viu o vídeo ali do neném? Manda sua mulher lá para o Congresso de Mulheres. Já deve estar tudo encerrado, não sei como é que tá, mas eu quero dizer para você, você tem a oportunidade junto comigo de mostrar que pode ser diferente do vídeo, hein? Tá? O último ano eu tive que ligar para ela para poder trocar as minhas crianças, 2 meninas lá em casa. E aí pentear é uma tarefa difícil, mas acertar a roupa era mais complicado. Esse ano vai dar certo, tá? Vamos lá, vamos provar que é possível, tá bom? Ore por isso, invista lá, vai ser um tempo especial das mulheres e pra gente também, com os nossos filhos lá. Nós estamos no tempo de campanha, estamos adorando a Deus juntos nessa manhã, e eu gostaria de dar boas-vindas para aqueles que nos visitam nessa manhã. E talvez você seja um desses que aceitou o nosso convite, talvez de um amigo ou amiga, ou talvez nos nossos programas de rádio e televisão. E se você é uma pessoa assim, eu queria conhecer você e queria pedir então que você ficasse de pé. Você está nos visitando nessa manhã? Fica de pé no seu lugar, para que a igreja possa dar um abraço em você. Todos são muito queridos e bem-vindos. Essa família aqui tem um coração grande e tem sempre espaço para mais um. Isso, que bom, já tem gente aí ficando de pé. Coragem, tem gente aí que está visitando. Isso aqui, que bom, lógico, que bom. Deus abençoe vocês. Tem mais gente, pode ir ficando de pé aí. E a igreja dando um abraço em cada um de vocês. Que Deus abençoe muito, fale ao coração de vocês. E o nosso desejo é que vocês continuem caminhando com a gente. Então, se vocês assim desejarem, podem pegar informações à saída dos nossos estandes ali, para continuar caminhando com Jesus e junto da gente, porque a gente quer ser uma maneira de Deus falar ao seu coração, um instrumento de Deus na sua vida. Nós estamos aqui aprendendo a decorar a Bíblia, não é assim? Então eu queria que você ouvisse já também qual é o texto bíblico dessa semana. Vai aparecer aqui na tela para que você possa decorar. Marca na sua Bíblia, se prepara, memoriza a palavra de Deus, porque naqueles momentos difíceis de provação, de dificuldade da vida, o que ajuda? Quando a palavra de Deus brota no nosso coração. Então vamos lá, o nosso texto para essa semana, quando vamos dizer que precisamos aprender humildemente, é Mateus 7, 24 e 25. Diz assim então, olha lá, lê junto comigo, aproveita para ir já tentando memorizar, tá bom? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Tem mais, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A gente vai aprender a colocar nossa vida alicerçada na rocha, que é Jesus. Esse texto vai precisar de
trabalho para memorizar, que é grande, tá bom? Então se prepara, decore a palavra de Deus, memorize, vai fazer bem para você, é uma bênção para a nossa vida. E nós queremos também agora, nessa manhã, ouvir o testemunho que nós temos em cada culto da campanha. E eu quero convidar então o Johan e a Edith para estarem conosco aqui. Domingo que vem, você viu, é domingo de Dia das Mães. E nós queremos já convidar você, família, para começar a separar um tempo nessa semana, para viver assim de maneira muito significativa o Dia das Mães. Então, eu sei que hoje o nosso testemunho vai falar um pouco sobre isso. E Edith, eu tenho certeza que Deus vai usar muito você. Obrigado por atender o nosso convite e que Deus abençoe muito vocês. Amém. Bom dia, igreja amada. Não é fácil estar aqui na frente, mas eu queria compartilhar um pouco daquilo que nós vivemos, né? Eu e Johan somos de São Paulo, nós viemos para cá, para Curitiba, por causa do trabalho. Somos membros aqui da PIB de Curitiba fazem 17 anos. E em São Paulo eu trabalhava e quando viemos para cá deixei o emprego. Então aí começamos a pensar em aumentar a nossa família. Achava que ia ser um negócio fácil, né? Simples. Vamos ter filhos, né? Mas aí os anos foram se passando. E nada, não acontecia nada. Então, com o tempo eu fui diagnosticada com endometriose, o que dificultava bastante a gravidez. E ela se tornou minha companheira por muitos anos. Fiz muitos tratamentos, muitas e muitas injeções, 5 videolaparoscopias, 2 inseminações e 5 abortos espontâneos. Num dia, era a alegria de ver o resultado do teste de gravidez, dando positivo. Aí vinha, compartilhava com os irmãos, com os amigos, ganhava até presentinhos. E aí no dia seguinte, eu tinha que fazer uma curetagem por causa do aborto. E assim se passaram 7 anos. E lembro de vários dias das mães que me sentia feliz por ter a minha mãe, mas ao mesmo tempo triste por não ser mãe. E num desses cultos, o pastor Pascoal orando por nós, a gente se sentia constrangido, mas ao mesmo tempo amado e cuidado pela igreja, por Deus. Mas o nosso Deus, ele é tremendo demais, né? Ele nos ensina que através das situações, mesmo nas mais difíceis, ou melhor, acho que são nos momentos mais difíceis que quando a gente aprende, quando a gente não aguenta mais, é que ele nos dá aquela paz que excede todo entendimento. Quando aí de fato a gente o busca. E foi com essa paz que Deus nos falou no Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No início eu confesso que eu não entendi nada. Eu falei assim, tá, e aí? Mas vai faltar criança, correndo na casa, fazer bagunça, e aí, como que fica? Mas aí um amigo, um pastor, falou que, você sabe como está escrito esse versículo no original? O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Então eu entendi que se o Senhor é mesmo de fato o meu pastor, a paz que excede, se o Senhor é o meu pastor, então eu não ia sentir falta de nenhum filho. E a gente poderia ser uma família sem filhos, mas com a paz que excede todo entendimento. Afinal, éramos casados e tínhamos um ao outro. Poderíamos aproveitar muito, que talvez muitos casais com filhos não pudessem fazer. Então resolvemos descansar e aceitar. Em 99, começamos a tirar um de nossos sonhos do freezer e colocar diante de Deus, para que, se fosse da sua vontade, Ele nos abrisse as portas, e se não, que Ele tirasse do nosso coração. Foi quando Deus confirmou o nosso sonho,
de morarmos durante um ano, fora do Brasil e ter uma experiência transcultural. No início de 2000, estávamos embarcando para os Estados Unidos. Foi um tempo em que vivemos como estudantes, mochileiros, viajando muito, conhecendo muitas pessoas de vários lugares. Mas também foi um tempo em que aprendemos que devemos orar, e orar muito, para que o inimigo não tire ou roube a nossa paz. Ele tem prazer em atrapalhar os projetos de Deus, principalmente em relação ao casamento, à família e a filhos. Muitas vezes, na sutileza, ele nos arma uma batalha entre nós mesmos, para nos destruir. E é nessa hora que devemos usar a nossa arma poderosa, a oração, e não nos deixar vencer ou nos desanimar, mas permanecermos em Jesus e em oração, pois vivemos uma batalha espiritual, principalmente no casamento. Após um ano, retornamos ao Brasil, e para a glória de Deus, essa batalha que travamos no começo, ela se tornou numa gestação. Uma gestação super abençoada, gostosa de curtir. E num filho maravilhoso, que eu não me canso de dizer, que é um verdadeiro milagre, pois foram 5 abortos. Foram 5 abortos. E ele tem sido um presente muito, muito especial de Deus para nós. Creio que Deus já havia preparado os nossos corações para não termos filhos. Mas quando descansamos, Ele quis nos surpreender e nos abençoar. O nosso Deus é um Deus presente, que sabe o que é melhor para nós. Não tínhamos feito mais nenhum tratamento. E quando o Eric nasceu, nós entendemos mais uma vez que o tempo de Deus, ele é perfeito. Ele não se adianta e ele não se atrasa. O Salmo 145:13 nos fala que o Senhor é fiel em cumprir todas as suas promessas, e Ele é bondoso em tudo que faz. Como estamos em campanha de um mês para viver, um dos nossos desafios é: tire os seus sonhos do freezer e coloque-os diante de Deus. Ficaremos surpresos com o que Ele pode fazer. Não fique com medo dele dizer um não bem grande, porque lembre-se, Ele é o nosso pastor e de nada sentiremos falta. Nada mesmo. Nem filho, nem marido, nem esposa, nem casa, nem trabalho. Nada. Não vamos sentir falta se confiarmos nele. E se Deus estiver presente, como Ele está, Ele é fiel em cumprir todas as suas promessas e bondoso em fazer tudo realizar. Amém. Vamos orar por eles? Senhor querido, muito obrigado por essa família tão querida do nosso coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor ama muito mais, abundantemente além do que a gente. E o Senhor nos surpreende com Tua graça, com Teu poder. Obrigado porque o Eric é prova disso, a Edith e o Johan também. E nós queremos nos alegrar com eles, agradecer, Deus, e pedir a Tua bênção. Que o Senhor continue a cercá-los com bênção, com a Tua graça, com o Teu poder, e que outros sonhos possam ainda ser realizados segundo a Tua vontade, diante do Senhor, andando contigo. Senhor, assim como o Senhor tem feito com eles, faz com cada um dos que estão aqui, abençoa, nos ajuda a sonhar e nos ajuda a aprender cada dia com o Senhor, nas circunstâncias da vida, a confiar num Deus que é fiel e que tem poder e prazer em nos abençoar. Se conosco, continua a falar no nosso coração,
Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Fica até difícil depois a gente falar, né? Depois de um testemunho desse, que abençoou tanto as nossas vidas. E o Eric veio com toda a energia que eles ficaram aguardando nesse tempo todo. Porque louvado seja o Senhor pela saúde dele, né? E pelos livramentos que Deus já deu. Porque realmente tem uma energia medonha. É que vocês não sabem as histórias, né, Edith? Haja coração. Mas é tão bom poder confiar no Senhor. E realmente essa semana que nós vamos estar aí comprando presentes para a mãe, né? Pensando em como vamos almoçar em família. Gaste um tempo especial em oração pela sua mãe. As mães que não têm mais mães, orando pelos seus filhos. Isso é constante, não tem mãe que não ore constantemente pelos seus filhos. Mas vamos intensificar as nossas orações pelas nossas mães, pelas mães da nossa igreja, pelas mães do nosso país. Que Deus nos dê sabedoria para sermos mães segundo o coração dele. Amém? Domingo a gente vai estar aqui comemorando. E esse negócio de homem não saber cuidar bem de filho, homem não entende o que é ser mãe. Quando eu ganhei o Michel, todas as mães aqui sabem que na hora que amamenta dá muita sede, não é verdade? E de madrugada eu começava a sentir sede enquanto eu estava amamentando, e eu demorava assim uma meia hora para conseguir acordá-lo, para ele buscar água para mim. Aí depois de uma meia hora ele acordava e ia. Aí ele pegava a água, chegava aqui no quarto sem água. Aí eu dizia: Paixão, e a água? Já tomei. E dormia e não adiantava querer acordar novamente. Ele tomava água por mim. É assim, né, Tininha, que eles são os nossos companheiros, mas como mães não vão entender nunca o que é ser mãe, né, Paixão? Mas foi uma bênção na minha vida. Deixa eu ver se está aqui o Lúcio, o Flávio, a Angélica, o Fael e a Ingrid. Estão aqui conosco? Se estiverem, vem aqui à frente. A gente quer orar por esses atletas de Cristo que nos dão o privilégio de estar em Curitiba, e nós gostaríamos de orar por eles, porque eles têm levado o nome do Senhor Jesus e honrado este nome por onde eles passam. Então, através do esporte. Se eles estiverem aí, eu gostaria de orar por eles, senão nós vamos orar da mesma forma. Essa semana uma família perdeu a mãe, que tem 2 filhinhos de 6 e 9 anos. E nós vamos orar por essa família. A Jaqueline foi para os braços do Senhor. E o Ricardo, seu esposo, obviamente está bem abalado. Nós vamos estar orando por ele, pelos seus filhos. Que o Senhor derrame do bálsamo, do consolo do Espírito Santo sobre eles. A nossa Juju está na UTI, teve um problema de pulmão. Já está melhorzinha, mas nós vamos orar. E tem também o Cristoles. Como? Christopher. É difícil às vezes a letra aqui, mas a gente acha. Também está na UTI, nós vamos orar. Mareli, Dene, também é a Dene do Ministério de Intercessão, ficou bem mal. E nós vamos estar orando por ela. Pastor Paulo Solonca, da Primeira Igreja Batista de Florianópolis, está com leucemia. Já foi preletor nosso no retiro de carnaval. Muito querido Pastor Paulo. E nós vamos estar orando por ele, pela sua família, que nos são tão caros. E agradecer a Deus. O Fabrício diz que recebeu uma bênção no momento de oração aqui, e ele veio para agradecer. E a Diná também operou essa semana, fez uma cirurgia de vesícula, mas graças a Deus já está bem. E a Célia, vem aqui, Célia. Nós vamos agradecer porque ela passou em 2º lugar no concurso da Prefeitura de Pinhais, né? Ela é fonoaudióloga e nós vamos agradecer pela vida dela. Aqueles que puderem, se ajoelhem comigo na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque podemos confiar no Senhor. Obrigada, Pai, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque
como o Senhor nos promete, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Foi assim na vida da Edith e do Johan, trazendo a bênção tão grande, Pai, no tempo do Senhor. E o Eric chegou, Pai, com saúde, para ser uma bênção e alegria nesta casa e para todos nós. Obrigada, como família de Cristo, nós podemos nos alegrar juntos, te agradecer juntos. Nós sofremos com aqueles que sofrem e choram, como Ricardo e seus filhinhos. E pedimos que o bálsamo do Teu Santo Espírito seja derramado sobre esta família. Mas nós nos alegramos também, Senhor, com aqueles que se alegram. Somos vitoriosos com aqueles que têm vitória, porque somos uma família. E eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame do Teu amor sobre nós. Ó Deus, como família do Senhor Jesus, nós queremos agradar o Teu coração. E queremos, Pai, nos amar, Pai, de uma tal maneira que agrade ao Senhor e que transborde este amor para fora destas paredes, para fora, Senhor, dos nossos lares, para que todos percebam, Senhor, o Teu amor através de cada um de nós. Hoje nós nos alegramos com a Célia pela vitória que o Senhor está lhe dando. Que ela, Senhor, e os profissionais da Tua igreja possam ser bênção por onde passar, Pai. Que eles possam ser instrumentos da Tua graça e do Teu poder. Unja-os, Senhor, com Teu Santo Espírito, nós clamamos em nome de Jesus. Ó Senhor, obrigada pelas vitórias alcançadas. Nós colocamos só algumas aqui, Pai, mas tantas vitórias no Senhor nesta semana, Pai. Quanto nós temos para Te agradecer. E agora, Pai, queremos colocar todos estes nomes que falamos aqui, e nomes, Pai, que estão sendo colocados agora diante do Senhor, por cada servo que aqui está, e por aqueles que estão pela internet, de joelhos também clamando ao Senhor, colocando os seus queridos, ou se colocando na presença do Senhor, pedindo, Pai, estenda a Tua potente mão, ó Senhor Jesus, e que o Senhor derrame neste momento libertação, cura, Senhor, cura física, cura emocional, cura nos relacionamentos, ó Senhor, suprimento, Pai. Tantos são servos Teus que têm vivido dificuldades. Senhor, abençoa. Obrigada, Pai, porque em momentos difíceis a Tua igreja tem sido usada, Pai, para abençoar. Usa-nos mais, Senhor. Que sejamos os pés, as mãos, os olhos, a boca, o ouvido do Senhor Jesus nas vidas dos nossos queridos. Ó Deus, continua conosco, porque queremos ouvir a Tua voz ainda mais. Queremos Te louvar, queremos Te engrandecer, porque a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Demos glória a Deus, demos glória a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim, o Seu sangue salvou-me, Seu poder transformou-me. Demos Bendito seja o Senhor, Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. A gente tem ouvido testemunhos tão preciosos durante essa campanha, tantas coisas que Deus faz. E esse é momento de adoração e de louvor, quando nós devolvemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. E eu queria convidar você que veio com o seu coração preparado para glorificar o Senhor com o seu dízimo.
voluntariamente se levantar daqui a pouquinho, vir aqui à frente e consagrar ao Senhor. Quem esteve orando essa semana pela reunião de terça-feira? Você lembra o que aconteceu na reunião de terça-feira? Não lembra, né? Terça-feira a gente estava orando porque tinha uma reunião sobre o granito aqui da fachada, né? Continua orando, que ela vai continuar terça-feira que vem, tá? Então continua orando aí, porque a coisa está caminhando, tem boas coisas acontecendo, mas não tem ainda nada concretizado. Então continua a orar. E esse é o mês do aniversário da nossa igreja. Então coloca no teu coração aí um propósito de, nesse mês, dar um presente para a igreja, para a gente poder andar rápido nessa construção e terminar logo esse projeto. Que nós estejamos adorando a Deus com aquilo que Deus tem nos dado também de recursos materiais. Adoremos ao Senhor. Você pode se colocando em pé. Juntos cantarmos a Deus, seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Pelas bênçãos sem fim, com seu sangue.
querido, nós adoramos ao Teu nome e damos glória ao Senhor todo o tempo, em todo momento. Não temos palavras suficientes para agradecermos por tantas coisas que o Senhor tem feito a nosso favor. Obrigado pela vida de cada um aqui que veio nesta manhã e que nesse tempo dedicou os seus dízimos, as suas ofertas. Muito obrigado por tudo aquilo que tem sido passos que nós temos dado através da construção aqui da igreja, nos milagres que o Senhor tem realizado, Pai. É tão interessante conversarmos com tantas pessoas muitas vezes, e por mais que eles nos questionam do porquê que esta obra demora tanto, mas de repente a gente começa a compartilhar os milagres que o Senhor tem feito para que esta obra também seja concluída, e eles não conseguem achar uma explicação para isso. Quando perguntam de valores e de repente com aquilo que é fidelidade para o Senhor, a gente compra coisas, a gente consegue adquirir alguns detalhes da construção por um valor menor do que seria o valor de mercado, do que seria o valor que se negocia em tantas coisas. E de repente eles olham e falam: como que vocês conseguem isso? E a gente pode dizer que é milagre do Senhor. E obrigado porque é assim que nós temos dado cada um destes passos, no temor ao Senhor, tratando com seriedade, tratando com compromisso, querendo fazer o melhor daquilo que vai glorificar o nome ao Senhor, mas também crendo que tudo isso aqui é para realmente glória do Senhor. Obrigado por tudo aquilo que essa igreja tem realizado no campo missionário, por todo esse país, pela cidade, por todo o mundo. Que esta igreja continue tendo esse coração, Deus, cada membro desta igreja, de ter o sentimento de ver o reino do Senhor sendo espalhado por todos os cantos deste mundo. E eu sei que para isso, Pai, depende da minha disposição e da disposição de cada um. Por isso, quando cantamos e adoramos ao Senhor, como fazemos nessa manhã, quando adoramos ao Senhor com todos aqueles que estão com a gente pela internet, gente que depois assiste esses cultos que ficam gravados e que testemunham a presença do Senhor como se estivessem assistindo o culto ao vivo. A gente não consegue explicar isso, mas é a presença do Senhor. E é nessa presença do Senhor que nós estamos aqui nesta manhã. O Senhor é real aqui, Pai. Sonda o nosso coração, sonda a nossa vida, pois queremos ser, Pai, farol do Senhor aonde quer que nós estejamos, Pai. Assim adoramos a Ti em todo o tempo, e assim é a nossa oração. Fala ao nosso coração nesta manhã, Senhor. Abrimos o nosso coração a Ti, como uma terra seca e árida, que deseja e tem sede de um pingo, de uma gota de água. Assim somos nós nessa manhã, Pai. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobe as águas, como abrigo no deserto, como rocha que acende o louvor. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Que nesta manhã o Senhor possa quebrantar o meu coração, amém? Transforma-me conforme a tua palavra, Enche-me, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. então usa-me, Senhor.
Louvado seja o Senhor, amém? Que o Senhor possa nos usar mesmo, todos os dias. Você pode se assentar, querido, amém. O Senhor é bom, muito bom, e a gente adora esse Senhor todo-poderoso de todo o nosso coração. Tenho duas coisinhas para falar para vocês. Um motivo de gratidão a Deus, né? E que vocês são parceiros conosco. Eu queria que você agradecesse a Deus junto conosco. Essa semana o programa Dia a Dia com Deus entrou na 20ª emissora de rádio espalhada pelo Brasil, e agora essa última na Argentina, na fronteira com o Brasil, né? A gente fica feliz e quer glorificar o Senhor. E sabe o que é interessante? É que a gente olha assim e pensa, puxa vida, mas a igreja gasta uma fortuna com isso, né? Eu vou falar quanto a igreja gasta com programação de rádio: R$3.800 por mês, só isso. O restante de tudo dessa veiculação são ouvintes e rádios parceiras que nos convidam e cedem um horário gratuitamente para a gente poder fazer esse trabalho. E a gente glorifica o nome do Senhor, não é? Porque Deus é tremendo. Isso é milagre. Quem trabalha na área de comunicação sabe quanto custa veicular qualquer coisa nos meios massivos de comunicação, e a gente vê isso como um milagre. Eu quero glorificar o nome do Senhor, porque é milagre, não é? Milagre mesmo. Outra coisa que é milagre, normalmente não se permite você ir para um país diferente e veicular em outra língua naquele país, né? Então a gente entrou na Argentina, eu estou falando português, ainda não aprendi a falar espanhol, né? E estou falando ali em português, e é bem uma área de fronteira naturalmente, mas muito, muito interessante isso. Segunda coisa que eu queria falar para você é de uma grande oportunidade evangelística que a gente tem usado, e você não pode perder essa oportunidade. É de convidar um amigo seu, uma família amiga sua, para ir no cinema com você essa semana. Nós vamos ter sessões fechadas no cinema na quarta, sexta, sábado e domingo à tarde. É isso? Não. Quarta, sexta e sábado, tá? E a minha sugestão é que a célula se mobilize para ir junta, convidem os amigos e tal. O que vai acontecer? Esse é um filme que está em cartaz, é um filme secular. O enredo desse filme fala de um homem de rua que é resgatado por uma família. No final do filme, nós vamos ter um dos homens de rua aqui da nossa igreja que foram resgatados pelo ministério que a gente tem, que trabalha com eles. Já são mais de 10 que já saíram das ruas, estão integrados, e eles vão estar ali dando seu testemunho ao vivo ali, junto com o pessoal que estiver na sala, e um dos pastores vai aplicar a mensagem de Deus aos corações. É uma grande oportunidade da gente pregar o Evangelho. Então eu queria desafiar você, porque é muito fácil você convidar alguém para ir no cinema, ainda mais um filme que está em cartaz.
né, no cinema. E ali a gente aproveitar aquele momento, o enredo daquele filme, contar a história de alguém que foi transformado por Jesus e falar que Jesus pode transformar a vida dessa pessoa. Então eu queria desafiar você. Quanto é que vai custar a entrada do cinema? R$10? Olha aqui, ó. E ainda tem valor pequeno, porque é R$10 com pipoca e refrigerante, tá? Porque o nosso objetivo aqui não é, nós fizemos um acordo com a sala e a gente está repassando isso aqui para você, para a gente poder levar a mensagem do Evangelho. É uma estratégia, tá? E que tem funcionado. Eu fui com a minha célula ano passado, foi uma bênção. Estava todo mundo lá no cinema junto com a gente e foi muito gostoso a gente poder compartilhar das coisas de Deus. Então eu queria desafiar você, porque é essa semana, essa quarta, essa sexta, esse sábado. Então você tem que comprar um ingresso aqui, porque lá na bilheteria não vai vender esse ingresso, é um ingresso promocional, tá bom? E aí você pode participar, a sala vai estar fechada para a gente e a gente tem toda uma estrutura montada para isso. Posso contar com você? Posso ou não? Eu não senti firmeza. Posso ou não posso? Vamos lotar essa sala de cinema ali, não é? Levar pessoas para Jesus, porque esse é o nosso objetivo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11 e a gente vai ler a palavra de Deus nos versículos 25 a 30. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Nessa semana que começa hoje, nós estaremos caminhando juntos na nossa campanha e estudando um novo valor, um valor que deveria nortear a vida de quem estivesse no estilo de vida de apenas 30 dias para viver, colocando em prioridade as coisas. E o valor que a gente vai estar estudando essa semana é aprender humildemente. Se você vivesse só mais 30 dias, você teria muito pouco tempo para aprender algumas coisas que talvez você esteja relutando em aprender ao longo de toda a vida. E por isso esse é um valor que você vai ter que colocar, teria que colocar em prática imediatamente. E por quê? Porque muitas das lições que a vida tentou lhe ensinar, certamente você tem relutado em aprender e relutado em implantar. E se você só tem 30 dias para viver, então você tem que correr, porque senão você não vai poder desfrutar nada do que significa colocar em prática estas lições. Eu nunca vou me esquecer de um dia que eu fui fazer uma visita ao pai de uma irmã aqui da nossa igreja. O culto tinha terminado, eu tinha atendido as pessoas, eu fico aqui no final do culto conversando com as pessoas, porque tem sido difícil poder atender todas as pessoas que querem conversar conosco e marcar um horário, praticamente impossível. E então eu fico aqui, então as pessoas vêm, conversam, a gente ora e a gente vê o que é possível fazer. E quando tinha terminado tudo, essa irmã estava aguardando, ela disse: olha, pastor, meu pai está muito mal e eu não sei se ele vai sobreviver essa semana, e eu gostaria muito que o senhor pudesse orar com ele e conversar com ele. E aquelas coisas que o Espírito Santo de Deus faz, naquele momento o Espírito Santo de Deus tocou meu coração e disse: ó, você tem que ir lá agora, né? E era culto da manhã, e eu disse: tá bom, então vamos agora. E essa irmã disse: mas o meu pai mora muito longe, a gente vai levar não sei quantos minutos para chegar lá, e já está na hora do almoço, e etc, já passou da hora do almoço. Mas sabe aquela convicção que o Espírito Santo de Deus dá? Vai agora, não é? Então falamos: não, mas vamos agora, é o jeito aí agora. E aí fomos. E quando chegamos lá naquele local, estava toda a família reunida ali na sala, não é? Esse senhor no quarto, ele tinha sofrido um AVC, tinha outras complicações, tinha muita dificuldade para falar, para conversar, e a família estava naquele estágio assim: a qualquer momento alguma coisa vai acontecer. Então pedi licença para ficar sozinho com aquele senhor, e aí comecei a compartilhar com ele aquilo que representa a nossa fé em Jesus, e que ele precisava se preparar para a sua partida,
porque ele estava doente, que ele estava ruim, e ele sabia disso, e que ele precisava se preparar para o seu encontro com o Senhor. E eu disse para ele que nesse encontro com o Senhor a gente precisa ter 2 sentimentos de preparo. O primeiro sentimento é arrependimento. É quando a gente olha para a nossa vida, enxerga que nós somos pecadores, que nós precisamos da misericórdia e do perdão de Deus. E o segundo sentimento é fé, é a crença que só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados, pode transformar a nossa vida, e só Ele pode nos levar à presença do Pai e à eternidade. E eu então conversava com ele, pedia para ele tomar uma decisão ao lado do Senhor, e ele estava ali vivendo aquele momento de angústia, porque não é uma conversa muito fácil, nem agradável de se ter, mas franca, verdadeira. E aí num dado momento eu perguntei para aquele senhor, ele disse a ele assim: tem alguma coisa que o senhor gostaria de colocar diante de Deus, nesse momento de arrependimento, nesse momento de confissão na vida? E aquele homem então espontaneamente começou a colocar algumas coisas que ele tinha guardado no coração ao longo da sua vida toda. E ele começou a falar a respeito da sua esposa. E ele disse: eu não fui um bom marido, eu agi dessa maneira, daquela maneira, daquela. Eu preciso que o Senhor me perdoe, que minha esposa também me perdoe. E aí ele começou a falar o nome de cada um dos filhos e dizer: olha, aconteceu isso com o meu filho, eu agi assim com ele e com aquele outro filho, e foi colocando, e a gente orou junto. Aquele homem chorava, ele tinha muita dificuldade para falar, a gente tinha que chegar perto, às vezes a gente não compreendia as palavras por causa das sequelas da enfermidade. E quando a gente orou, recebendo Jesus e confirmando aquela atitude de fé, eu perguntei para aquele senhor: o senhor me permite chamar a sua família e compartilhar com cada um deles o que o senhor acabou de falar para mim aqui? Porque eu tenho certeza que aquilo que o senhor falou aqui vai abençoar toda a sua casa. E aí então foi uma coisa impressionante. Eu chamei toda a família, eles entraram no quarto, ficaram todos em volta ali do papai, do seu esposo, a esposa bem na cabeceira. E eu comecei: olha, nós oramos, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí comecei a falar para a esposa: olha, ele falou para mim, nós oramos, pedimos perdão a Deus, mas ele quer que eu fale para você isso. E aí comecei a repetir o que ele tinha dito a respeito da esposa, como ele tinha agido. E a esposa então o chorava, abraçava, beijava. E aí depois comecei a falar o nome de cada um dos filhos e o que ele havia dito. Foi impressionante, porque um dos filhos, ele era um senhor muito grande, forte, já maduro, já com uma certa idade, com filhos adultos. Ele caiu de joelhos no chão e começou a chorar, mas chorar de soluçar, porque naquela hora Deus estava fazendo um trabalho de restauração em toda aquela casa. Eu fico pensando, por que demorou tanto tempo? Por que demorou tanto tempo para aquela família ser restaurada? Depois desse fato, mais ou menos 15 dias, mais ou menos, eu não tenho bem certeza, esse homem veio a falecer. Mas aquela casa foi restaurada. Mas o que me dá tristeza no coração é que às vezes a gente leva uma vida inteira para poder aprender lições que a gente já sabe, e para colocar em prática pequenas coisas que Deus já falou com a gente, que a vida já ensinou, mas que a gente não tem a humildade suficiente para aprender as lições que Deus tem para nos ensinar. Nesse texto, Jesus vai falar a respeito disso. Diz assim a Bíblia, em Mateus 11, 25 a 30. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai.
Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante a gente entender o contexto das palavras de Jesus e como elas têm a ver com esse fato na vida desse homem que acabei de falar. Esse contexto é muito importante para a gente entender esse texto. É tão importante que o evangelista começa dizendo: naquela ocasião Jesus disse, como que dizendo, olhem para o cenário do que está acontecendo para poder entender as palavras do Senhor Jesus. Mas o que estava acontecendo naquela ocasião? Lucas 10, versículos 21 e 22 nos diz que aquela ocasião envolvia o contraste entre a volta dos discípulos alegres, porque os demônios estavam se submetendo às ordens deles de expulsá-los daquelas vidas, e o contraste da dureza do coração das autoridades civis que mantinham preso João Batista, profeta de Deus e precursor do Messias. Isso está em Mateus 11, versículos de 1 a 19. O contraste dessa alegria com a dureza do coração dos religiosos daquela época, que condenavam a João Batista por sua austeridade e condenavam Jesus pela sua liberdade. Isso está em Mateus 11, 16 também, até 19. E também o contraste das cidades onde ele mais havia pregado e feito milagres, que perdiam a grande oportunidade de serem abençoadas e o privilégio de aprender com Jesus. Isso está logo nos versículos 20 a 24. É nesse contexto que Jesus nos ensina quais são as atitudes que permitem que nós possamos ser ensinados e abençoados por Ele. Porque se essas atitudes não estiverem no nosso coração, a gente vai passar a vida inteira sabendo o que precisa fazer e não fazendo, sabendo que a gente pode abençoar e não abençoando, sabendo que a gente pode perdoar e pedir perdão e não fazendo, sabendo que a gente pode consolar um coração e nunca consolar ninguém, sabendo, porque a gente sabe, queridos, mas não aprende, não interioriza, não pratica e não vive. Qual é a primeira atitude que eu preciso ter para que eu possa aprender de Jesus e ser abençoado por Ele? Vai aparecer nos primeiros versículos 25, 26 e 27. Diz a Bíblia: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. A primeira atitude que permite que Jesus nos ensine o que precisamos aprender para viver melhor é receber a revelação dos mistérios de Deus. E para receber a revelação dos mistérios de Deus é a atitude da humildade. Isto fica claro na oração que Jesus está fazendo. Ele está louvando ao Pai, ele está adorando ao Pai, porque na sua graça e na sua sabedoria Ele revela quem Ele é, o seu poder e a sua bênção, mas Ele revela a pessoas humildes. O que fica claro nesta oração é que as coisas a respeito de Deus, do seu poder,
da sua graça, da sua sabedoria, só podem ser alcançadas por revelação. Deus tem que tirar uma venda dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar as coisas da dimensão espiritual. E nós nunca vamos conseguir entender as coisas espirituais, as coisas mais elevadas do Espírito de Deus, se Deus não entrar na gente, se Deus não partilhar com a gente, se Deus não fizer algo extraordinário na nossa própria vida. Porque elas só são aprendidas por meio da revelação de Deus. E é um privilégio poder tomar conhecimento destas coisas, pois elas se referem a uma sabedoria que não procede apenas das pesquisas empíricas de um cientista, ou das pesquisas filosóficas de um pensador. Elas são revelação de Deus. É interessante como as coisas acontecem. Talvez durante toda aquela vida, aquele homem, pelo que eu pude entender da sua história, tenha sido um homem muito firme, muito duro, muito positivo, de palavras que são capazes de entrar dentro do coração e ferir. Tem gente que tem uma capacidade, não é, que quando fala, apunhala e ainda dá uma viradinha assim na faca, não tem? Não é verdade? Dá aquela espetada que dói, e depois que espetou ainda dá uma viradinha assim, né? Dói ainda um pouquinho mais. Eu acho que esse homem tinha essa capacidade. E é interessante que ele sabia que tinha essa capacidade, e ele sabia que ele tinha machucado, mas era necessária uma revelação de Deus para dizer: ô homem, você está morrendo, e você vai ter que se encontrar comigo, e você está deixando um monte de legados aqui, de marcas na vida das pessoas, que não abençoam aqui na terra e não te abençoam no céu. E ele sabia disso, mas era preciso que viesse uma intensa revelação do poder de Deus, para que ele pudesse crer que ele precisava se restaurar com Deus e com os homens. A Bíblia está dizendo que esse tipo de conhecimento, esse tipo de sabedoria é revelação, é intervenção de Deus. E se eu quero conhecer mais de Deus, do poder de Deus, do seu Espírito, e se eu quero ver milagres de Deus acontecendo, eu preciso de uma intervenção de Deus, eu preciso de uma revelação de Deus, eu preciso que Ele entre dentro da minha história. Eu não vou conseguir isso lendo livros, queridos. Eu não vou conseguir isso fazendo um curso de teologia. Eu não vou conseguir isso sendo um catedrático da minha religião. Eu só vou conseguir se o Espírito de Deus invadir a minha alma e fizer diferença dentro da minha vida. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, como é que o Espírito de Deus invade a minha alma e faz diferença na minha vida? Ele diz: olha, Deus escolheu não entregar essa bênção àqueles que são ou se consideram os sábios e entendidos desse mundo, mas as pessoas simples, que são humildes o suficiente para serem ensinadas pelo Todo-Poderoso. É interessante que a palavra que Jesus usou aqui é a palavra que denota uma criança que não tem sabedoria, ou a sabedoria de um adulto, mas que tem a atitude correta para aprender no seu coração. Todo pai já enfrentou a fase do porquê do seu filho, né? Já enfrentou? É interessante essa fase, né? Daí você diz assim: filho, né? Não faz isso, ou faz aquilo, ou desse jeito. Aí ele vira para você e diz: por quê? Aí você vai lá e dá toda a explicação, e explica, aí ele pega uma palavrinha do que você falou, mas por que aquilo? E aí você vai, explica de novo, aí ele pergunta: mas por quê? Aí chega uma hora que você diz assim: tá bom, filho, vamos fazer, vamos junto, depois a gente conversa e tal. Agora, é disso que a palavra de Deus está falando. Ele não sabe, ele não conhece, mas ele tem no coração a humildade de ser ensinável.
de olhar para o papai, de olhar para a mamãe e dizer: por quê? Eu quero entender, me ajuda. Não é? No final do culto passado, a filhinha do Marcílio veio conversar comigo, né? Aí sentou do meu lado e disse assim: pastor, o que quer dizer além? E eu estou fora do contexto, né? Aí a mamãe, depois que eu falei, gastei alguns minutos tentando explicar o que era além, ela diz: é porque a campanha dele diz assim: para o alto, para o infinito e além. Aí eu falei: ah, tá, agora obrigado, viu? Mas é bacana, sentou aqui do meu lado o pastor. O que é além? O que é infinito? Né? Essa atitude bonita que a criança tem é de que Jesus está falando, que se deixa ensinar, que está aberto para aprender. O que a Bíblia está nos tentando dizer, o que Jesus está tentando nos dizer, é que toda vez que nos posicionamos diante de Deus como aquele que é sábio e entendido, eu sou o sábio e entendido, nós não nos tornamos ensináveis, e nós começamos a discutir com Deus, e queremos ensinar a Deus a ser Deus. Tem algumas orações muito interessantes, né? Eu acho que Deus fica ouvindo e diz assim: você não sabe a bobagem que você está falando. Eu me lembro da oração de uma criança, muito interessante. Ele estava na hora do almoço, e a família era uma família muito disciplinada, né? E a mamãe pôs uma série de verduras cozidas para a criança comer. Fez o prato e disse: filhinho, tem que comer de tudo, tem que comer verdura também, tudo assim e tal. E aquela criança olhou para a comida. Daí chegou a hora da oração, não é? Aí então disse: agora você vai orar hoje. E ele disse: tá bom, eu oro. Papai do céu, faz a verdura ter gosto de chocolate, por favor. Tem algumas orações nossas que são assim. Acho que Deus ouve e diz assim: não sabe nada. E o pior é que a gente diz: Senhor, tu tens que fazer desse jeito. E aí a Bíblia está dizendo: olha, não dá para você receber a bênção, nem aprender, porque você se acha o sábio e o entendido. E toda vez que você se acha o sábio e o entendido, você não consegue aprender nada de Deus. Porque para a gente aprender as coisas de uma dimensão maior, que é a dimensão do Todo-Poderoso, eu preciso me colocar debaixo dele como uma criança, que tem a curiosidade, mas que tem a maleabilidade do coração e a humildade para dizer: Senhor, eu não sei nada, eu não sei ser pai, eu não sei ser mãe, eu não sei nem levar um copo d'água para minha mulher quando ela está querendo amamentar. Tenha misericórdia de mim. Não é assim. Se a gente não tiver essa atitude dentro da nossa alma, a gente não vai conhecer as coisas tremendas de Deus que Ele quer nos ensinar. Sabe por quê? Porque é a nossa arrogância que tem impedido que os nossos olhos sejam abertos para conhecer as grandezas de Deus e do seu poder. São os limites que colocamos para Deus que nos impedem de conhecer o Deus dos impossíveis, para quem não existem limites. Não tem limite para Deus. Mas a gente coloca Deus na caixinha da nossa mente do sobrenatural. E o sobrenatural de Deus na nossa caixinha da mente está limitado por aquilo que eu creio que Ele possa ou não possa fazer. Jesus estava pensando
nas autoridades que resistiam ao profeta e não reconheciam que a autoridade de João Batista vinha de um poder maior do que o deles. É como se as autoridades estivessem dizendo assim: nós somos a autoridade. Quem é esse profeta para falar que o rei está vivendo um adultério? Ele não tem o direito de falar que o rei está vivendo um adultério, porque eu sou a autoridade. Isso é um desrespeito à autoridade. Então pega o profeta e põe na cadeia. E Jesus está dizendo: olha que tolice, porque a autoridade do profeta vem de uma origem muito maior do que o rei. O Deus Todo-Poderoso, na sua palavra, disse que aquilo que aquele rei estava vivendo era adultério. E ponto final. Agora o que Jesus estava dizendo: olha só, esses pescadores, esses homens iletrados, estão chegando aqui vibrando e dizendo: nós vimos coisas incríveis. Gente endemoniada, a gente vai lá e expulsa e o demônio vai embora. Gente que está doente, a gente vai lá e ora e a cura vem, porque a autoridade do Pai está sobre nós. Ele diz: olha que coisa tremenda, essa gente inculta, que não tem diploma, que não tem autoridade nenhuma diante dos homens, está conhecendo o poder do Altíssimo, porque Deus revelou isso para eles. Agora esses reis, que imaginam que são tão poderosos, lutam com a autoridade do Todo-Poderoso. Eu tenho dito para vocês que a gente está vivendo tempos difíceis. E essa eleição é uma eleição que vai acontecer aqui no Brasil muito séria. E a gente tem que se posicionar em algumas coisas muito sérias. O governo do PT fez um decreto dos direitos humanos que está aí, vai ser aprovado, que vai incentivar, patrocinar e financiar o aborto nesse país, entre outras coisas. E vai proibir qualquer funcionário público a se posicionar contra o governo. Se ele é funcionário público, ele não pode abrir a boca. Esse é o tipo de ironia que a palavra de Deus está falando que a gente tem que tirar. São tão sábios e tão entendidos que não respeitam a autoridade e a revelação de Deus. Jesus estava olhando para os escribas e fariseus, que se viam como entendidos da lei e questionavam a autoridade tanto de João quanto de Jesus para ensiná-los. Afinal de contas, qual era a faculdade teológica onde haviam estudado Jesus e João Batista? Ou qual o título acadêmico que eles possuíam? Ou ainda que autoridade eclesiástica os estava referendando? E aí Jesus estava dizendo: olha aqui, qual de vocês está fazendo os milagres que eu estou fazendo? Queridos, o poder de Deus a gente não consegue num diploma. É revelação, é graça de Deus para gente humilde que se coloca debaixo da autoridade dele e recebe de Deus graça. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que estudar, que a gente não tenha que se preparar, que a gente não tenha que ler. Eu sou uma pessoa que adoro ler, que tem uma biblioteca invejável, mas eu sei que nenhum daqueles livros é capaz de me dar unção para pregar para vocês. Se o Espírito Santo não se derramar sobre as nossas vidas aqui quando a gente está reunido, não vai fazer a mínima diferença um discurso bonito. E se o Espírito de Deus não falar
você logo vai perceber que não sou eu que estou falando e não é Deus que está tocando o teu coração. O que Jesus está dizendo é que para a gente poder receber a revelação do Pai, a unção de Deus, se a minha atitude for uma atitude arrogante, de quem acha que sabe, de quem acha que pode, de quem acha que consegue, de quem acha que já estudou, de quem acha que já tem as respostas, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Agora, se eu for uma pessoa simples, como uma criança, uma pessoa simples que olha para cima e diz: Senhor Jesus, Tu és a minha esperança e a minha salvação. Uma pessoa simples, capaz de crer no imponderável de Deus. Uma pessoa simples que não está preocupado como o milagre vai acontecer e qual a melhor explicação para o milagre, mas que simplesmente crê que Deus é o Deus dos impossíveis e que alguma coisa da sua graça vai acontecer. Então essas pessoas vão aprender e vão experimentar as coisas tremendas de Deus. É disso que Jesus está falando. Se eu não tiver essa humildade interior, eu não vou aprender nada de Deus. Esta arrogância impedia os escribas e fariseus, as autoridades daquele tempo, de receber a maior revelação de Deus, o Cristo, a imagem perfeita de Deus no meio deles. É interessante que Jesus estava pensando nas cidades onde ele realizara tantos milagres, onde as pessoas podiam ouvi-lo quase todos os dias, onde as pessoas podiam ser tocadas pela sua graça, mas que não eram capazes de aproveitar esta grande oportunidade para se comprometer com o seu Salvador. Sabe que uma das arrogâncias mais doídas, eu acho que no coração de Deus, é a arrogância daquele que se acostuma com os milagres de Deus e nunca busca que a sua vida seja um milagre. Tem muita gente que está acostumada a ver Deus responder as orações, a abençoar, está acostumada a ouvir a palavra de Deus, mas nunca se deixa ser transformado por essa palavra e a sua vida se transformar em um milagre. Se acostuma com o milagre, como se ele fosse corriqueiro, porque Deus tem derramado a bênção dele na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, entre as pessoas, mas você nunca se torna um milagre de Deus porque você não se deixa transformar. Jesus estava olhando para aquelas cidades dizendo: que pena, porque vocês estão vendo tudo isso acontecer, são testemunhas oculares de tudo isso, mas eu não consegui chegar no coração de vocês. Mas em contrapartida, Jesus olha para aquelas pessoas simples, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aquela criança como aquela da multiplicação dos pães, que se aglomeravam nas ruas, ou que esperavam uma oportunidade para tocar nas vestes de Jesus, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e que pensava: se eu conseguir tocar só na orla da roupa de Jesus, eu vou ser curada. E Jesus dizia: Deus, o Pai revelou, eu nem sabia quem era, só senti poder sair, e o Pai viu e derramou graça. É disso que ele está falando. Como aquele mendigo, um cego nas ruas de Jericó, que levanta e não está nem aí que as pessoas vão dizer para ele: ô cego, fica quieto, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E enquanto ele está gritando, os discípulos vão lá e dizem: fica quieto, ô cego, está atrapalhando o culto. E Jesus diz assim: o que você quer que eu faça? Eu quero ver, Jesus, eu quero ver. E vai Jesus e o cura. Jesus estava olhando para esse contraste. Ele estava lembrando daqueles leprosos que desafiaram o seu tempo, porque um leproso não podia chegar perto daquele que estava são, e eles vão lá perto de Jesus,
E todo mundo sai correndo, porque o leproso está chegando, ele sai correndo, ele não está nem aí. Jesus, isso que você quer? Eu quero ficar são, eu quero ficar limpo. E a Bíblia diz: Jesus o toca, o que ninguém fazia, e aqueles 10 são curados. Jesus estava olhando para esse cenário todo, gente simples, mas gente de fé, gente simples, mas que se dispunha a segui-lo, só para ouvir as suas mensagens, a ponto de Jesus se compadecer deles e dizer aos seus discípulos: dai-lhes voz de comer. Gente humilde o suficiente para crer, gente simples para se deixar ensinar, gente simples para buscar uma revelação de Deus para a sua vida, para buscar uma intervenção do céu na sua terra ressequida. Gente simples e humilde, que se deixa ensinar pela graça. É triste dizer isso, mas alguns de nós que estamos aqui não permitimos que Jesus nos ensine, e não permitimos que Jesus se revele a nós. Sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos demais. Eu não vou me esquecer de uma senhora, uma psicóloga. Ela um dia chegou na igreja chorando, e eu disse: o que aconteceu? Ah, pastor, a minha empregada saiu, mudou de cidade. E eu não entendi nada. Por que ela estava chorando? Porque a empregada dela tinha mudado de cidade. E eu disse: mas por que você está chorando? Ah, pastor, aquela senhora todo dia de manhã preparava o café, colocava a mesa, e aí eu sentava para tomar o café, ela sentava do meu lado, e antes de eu tomar o café ela orava agradecendo o alimento, e antes de tomar o café ela abria a Bíblia e me ensinava a Bíblia. E por causa dessa mulher eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. E ela, durante todos os dias, ela me ensinava a Bíblia. Sabe, ela era uma pessoa muito simples, ela mal sabia ler direito, mas de uma sabedoria de Deus incrível. Ela foi a minha mentora. Ela me ensinava na palavra de Deus os valores do reino, como educar os filhos, como ser esposa, como ser mãe, como fazer, como acontecer. E agora ela está mudando de cidade, eu vou perder minha professora. Eu fiquei pensando, quanta gente tem alguém simples na sua casa que tem capacidade para ser mestre espiritual na sua vida, mas não tem a humildade para sentar na mesa junto com essa pessoa, nem a coragem para ouvir as palavras simples, mas cheias de uma sabedoria que vem do alto. Se aquela mulher não tivesse tido a humildade de tomar um café da manhã todo dia com a sua empregada, ela nunca teria conhecido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a bênção de Deus estava dentro da sua casa. E quanta gente está assim, queridos, que a bênção de Deus já entrou dentro de casa e a gente não toma posse porque a gente é orgulhoso demais para pedir perdão, a gente é orgulhoso demais para reconhecer que é pecador, a gente é orgulhoso demais para dizer para Deus e para os homens que a gente não sabe, que a gente é carente da misericórdia e da graça de Deus. Gente simples, que se deixa ensinar pelo Pai. A primeira atitude que Deus pede de nós é essa humildade. E a minha pergunta nessa manhã é: você é essa pessoa simples, capaz de crer no imponderável de Deus? Capaz de ter o seu coração flexível
para perdoar. Porque é muito difícil o orgulhoso perdoar. Porque para perdoar você tem que pagar a conta do outro e nunca mais cobrar. E o orgulhoso sempre quer receber a sua conta. Gente simples, que é capaz de olhar para cima e dizer: Senhor, sou pecador. Olhar para a esposa e pedir perdão porque falou dessa maneira ou daquela maneira, ou porque agiu desse jeito ou daquele jeito. Olhar para um filho, não naquele pedestal de autoridade, mas reconhecer os seus próprios defeitos e fazer restauração entre pessoas. Gente simples, para crer no impossível de Deus. Gente simples. Gente simples. Nessa manhã eu queria orar com você. A primeira lição que esse texto nos ensina é que se você não tiver esse tipo de humildade, de se colocar debaixo da poderosa mão de Deus, você não vai poder ser abençoado. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. A Bíblia diz que se a gente se submete debaixo da potente mão de Deus, Ele a seu tempo nos exalta. Mas se nós chegamos na posição de quase semideuses, Ele nos humilha, para que a gente possa saber que a gente é só homem. Quando eu fui presidente da Convenção Batista Brasileira, eu fui agradecer a Deus e orar e pedir sabedoria de Deus. Uma das coisas mais claras que ficou na minha mente é: eu não sou presidente, eu estou presidente por um ano, e vai acabar. E sabe, qualquer posição de autoridade não é tua, você não é. Você está por algum tempo e vai passar. E olha, tudo passa nessa vida. Nessa manhã eu queria orar com você. E não é uma oração muito fácil. É uma oração de quebrantamento. É quando o nosso coração está quebrantado, quebrado por dentro. É uma oração de humildade. E é uma oração de confissão. Para Deus poder fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida, você tem que pedir perdão para Deus em algumas coisas. Mas para Deus poder fazer a obra de restauração que Ele quer fazer na tua casa, na tua família, você vai ter que pedir perdão para pessoas. Você começa com Deus e depois você vai tentar restaurar o coração das pessoas. Para você poder ser parte do milagre, para algumas pessoas você vai ter que liberar perdão sem que elas nunca lhe peçam nada. E a dívida, você vai pregar na cruz do Calvário e dizer: Senhor, eu quero viver em paz. E isso a gente só consegue aprender pela revelação da presença do Espírito de Deus. Porque se o Espírito de Deus não entrar no buraco que fica dentro do nosso coração, a gente se sente roubado, a gente se sente quebrado, a gente se sente o pior dos homens. Mas quando o Espírito de Deus entra, a plenitude. Eu fico pensando, que tremenda lição de vida foi Jesus pregado na cruz antes de suspirar, dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas essa é a unção que Deus quer nos dar, e essa é a revelação que Deus quer nos dar. Se você é essa pessoa hoje que Deus está dizendo: baixa a crista, quebra esse teu orgulho,
Se rende, para eu poder fazer o milagre que você precisa. Para de ser o dono da verdade. Para de ser o entendido de todas as coisas. Deixa eu fazer do meu jeito na tua vida. Para de dar palpite, rapaz. Eu sou Deus. Eu queria orar por você essa oração de entrega. E queria convidar você para vir aqui na frente para a gente orar junto. E uma das razões porque eu convido você para vir aqui é para que você saiba que você está atendendo a voz de Deus. Senão você vai continuar fazendo do teu jeito. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá, vamos orar juntos. Oração de entrega, oração de confissão, oração de perdão, oração de humildade, de quem quer ser ensinável, quem quer viver o milagre de Deus, da transformação na sua vida. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem, isso, desce lá da galeria, vem para cá, em nome de Jesus, vem para cá. Deixa Jesus ensinar você hoje, deixa Jesus ensinar, deixa Jesus fazer um milagre na tua vida. Deixa. Talvez haja aí uma família inteira que está precisando desse milagre de Deus. Quem sabe não é a hora de vir a família toda e dizer: nós vamos aprender com Jesus, dar um passo de cada vez. E a gente vai buscar a face do Senhor. Eu quero, Senhor, me ensina, me ajuda, estou precisando do Senhor. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso, mas Tu podes, Senhor, e eu quero, do Teu jeito, da Tua maneira. Quero aprender, Senhor, quero aprender, Senhor. Não vou ditar regras, porque eu não sei, Senhor, nem posso. Tu és Deus, mas eu quero me colocar debaixo da autoridade, da unção, e quero ser parte do milagre. O milagre sou eu, Pai. Faz esse milagre na minha vida. Mexe comigo, Senhor. Isso. Tem algumas pessoas chegando, venham. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem para a gente orar junto. Vem agora. Esse é tempo de oração, é tempo da gente clamar ao Senhor juntos. E olha, se tem algo impossível, se você veio porque tem alguma coisa impossível, então lembra, o Deus que vai ouvir a tua oração é o Deus dos impossíveis, especialista em milagre. E Ele vai começar um milagre primeiro em você, e vai fazer com que a bênção que Ele vai derramar sobre a tua vida se espalhe nos seus relacionamentos, na sua casa, no seu dia a dia. Vamos orar juntos? A primeira oração é só tua, eu não posso te ajudar. Pede perdão para o Senhor. Confessa os teus pecados para Ele. Diz onde você tem sido duro de coração. Diz para Ele aquelas coisas que tenham a ver com o teu orgulho, que você não falaria para mais ninguém, mas fala para Deus hoje. Sou orgulhoso nisso, Senhor. Sou impetuoso naquilo. Fala para Deus nas coisas que você é impetuoso, que o Espírito de Deus está te revelando. Acho que sei. Fala para Ele, mas descubro que não sei. Perdão, Senhor. E se coloca na mão de Deus com as tuas palavras, como uma criancinha se joga no colo do Pai. E enquanto o abraça e o beija, aprende com o Pai, com um sorriso, com um gesto, com um carinho, com uma palavra, com uma história. Fala: eu quero aprender, papai. Faz de mim um milagre. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu. Eles são amados do Senhor.
amados do Senhor. E ao redor deles o Senhor tem feito milagres e maravilhas. Eles são testemunhas disso. Mas hoje o teu Espírito mexeu, Senhor, lá no coração. Revelou a eles, Senhor, algumas coisas que o Senhor não se agrada. E que tem impedido, tem se levantado como uma parede, uma muralha, entre a bênção que o Senhor quer derramar sobre eles e a vida deles. E eu quero te pedir agora, Senhor, lava com o sangue vertido na cruz do Calvário todo o pecado. E, Senhor, pega as feridas que ficam aí dentro, das marcas. E eu quero te pedir, derrama do óleo do Espírito agora, para que essas feridas sejam preenchidas pela tua graça. E eu quero te pedir, Senhor, faz o impossível, faz os teus milagres, Senhor, e que eles sejam um milagre vivo do Senhor nessa terra, e que a alegria que os discípulos estavam sentindo, eles possam sentir agora, porque o poder, a misericórdia, a graça do Todo-Poderoso se derramam sobre eles. E que o mesmo sentimento que aqueles discípulos tinham de dizer: quem sou eu para poder dar ordem aos demônios? Eles possam sentir: quem sou eu? Mas Deus me ama e Ele está sobre mim. E eu quero te pedir, Senhor, derrama essa graça agora. E que, Senhor, essa graça seja confirmada pela cura, que essa graça seja confirmada pela libertação, que essa graça seja confirmada pela restauração, que essa graça seja confirmada pelo coração ligado a coração. E eu te peço que a paz do Senhor enche essas vidas. É aquilo que eu oro em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Fica de pé. Você também fica de pé. Dá a mão para quem está perto de você aqui, tá? Dá a mão para quem está perto de você aí. Fecha esses corredores agora. E a gente vai terminar cantando essa canção e orando juntos. Porque essa é uma canção que a gente vai ter que cantar a vida inteira. Eu vou ter que dizer uma coisa complicada para você. O orgulhoso tende a ser orgulhoso amanhã. É verdade o que eu estou falando. E a gente vai ter que aprender a todo dia buscar essa graça de Deus, para Deus revelar. E sabe o que é pior? É que o orgulhoso nunca se acha orgulhoso. Não é verdade também? E aí a gente vai ter que pedir: Jesus, revela para mim o que o Senhor está vendo, porque eu não quero perder o milagre que o Senhor tem na minha vida. E essa canção diz isso: sonda, meu Deus, olha para o meu coração. E olha, lição de casa: se tem alguém para abraçar, vai lá e abraça hoje, que amanhã você vai perder a coragem. Se tem alguém para você oferecer a tua amizade, o teu perdão, sem tocar no assunto, oferece hoje, porque amanhã você vai perder a coragem. Para que haja restauração de fato, a gente vai dando os passos de fé. A gente diz: Senhor, faz esse milagre, me dá coragem, e eu vou, em nome de Jesus. E Deus vai nos dar essa graça. Canta com a gente. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebrando ao meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora.
usa-me, sonda-me. Enche-me, Senhor, mais uma vez, sonda-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Usa-me,